Oi, oi! Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live será sobre colo. Meu filho só quer colo, e agora? Né? Então, estou esperando a minha convidada mega especial para a gente bater um super papo e esclarecer várias dúvidas caso vocês tenham. Bem-vinda, Maíra. Estamos aguardando aqui a nossa convidada especial, a Maria Cláudia. Ela tem a página no Instagram do Prosas Maternas e ela é especialista, né? Ela é consultora de amamentação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui contribuindo com cada uma de vocês. Esperando a Maria. Maria, sinaliza aí para mim. Bora lá, bora lá. Vocês que estão aqui, né? Se quiserem deixar alguma perguntinha aí embaixo, alguma dúvida a respeito de colo, né? O filho só querer colo, às vezes coloca no berço, parece que tem espinhos, né? Já pode deixar sua pergunta para que a gente possa responder no momento da live ou depois dela, tá? Ninguém ficará sem resposta. Oi, oi! Que bom te ver aqui. Tá? Então, mais gente entrando. Que maravilha! Então, é um prazer ter cada uma de vocês participando aqui com a gente, tá? Maria Cláudia chegou, oba! Vamos lá, Maria. Luan Leme, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Maria, vou pedir para você então solicitar, né, a sua entrada aqui para a gente iniciar a nossa live. Já tem algumas pessoas nos acompanhando. Aê, maravilha. E eu quero também já aproveitar e pedir desculpas, né? A gente precisou mudar o horário da live em razão da Maria, que é uma profissional excelente, e foi socorrer uma cliente dela, né? Que está com um bebezinho recém-nascido. Maria, bem-vinda! Muito obrigada, Sibeli. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com as mamães sobre um assunto que é tão polêmico, né? Sim, já tem uma mamãe falando aqui, ó. Kiara pede muito colo para tudo. E a gente vai estar falando exatamente sobre isso, né, Maria? Para mim é um prazer te receber aqui, é um prazer estar com todas vocês, né? Essa live surgiu porque uma mamãe, né, que está também com um filhinho de 1 mês, me mandou uma mensagem dizendo que o bebezinho só quer colo. E aí, depois dessa pergunta, eu acabei respondendo para ela, dei algumas dicas, mas nada melhor que uma profissional, né? Uma consultora de amamentação para falar sobre isso. E por isso, essa necessidade. Então, Maria, eu queria que você se apresentasse, que você falasse sobre a sua página para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do seu trabalho também. Tá, joia. Bom, eu me chamo Maria Cláudia, sou consultora em amamentação, já vai fazer 5 anos. Tenho 3 filhos, uma adolescente de 12, um menino que tem 7 e uma menina que tem 5 anos. Eu descobri esse universo da humanização, esse universo da amamentação, e o quanto isso era importante para o desenvolvimento da criança no puerpério do meu segundo filho. Eu e a minha comadre ficamos grávidas próximo, e ela teve bebê primeiro, a minha filhada nasceu em janeiro, deve nascer em julho. E nesse período,
ela muito mais antenada que eu, muito mais, usava a internet muito mais que eu, começou a me apresentar algumas coisas que foram fazendo sentido para mim. E o meu primeiro desejo, na verdade, era me formar doula e trabalhar com a parte do parto. Mas eu digo para todo mundo que foi a amamentação que me escolheu, não fui eu que escolhi a amamentação. Eu comecei a perceber que todo mundo fala muito sobre a preparação para o parto, sobre a importância da escolha do parto, sobre a equipe de parto, sobre violência obstétrica, mas ninguém falava de amamentação. Então, na época que o Davi nasceu, ninguém falava de pós-parto, ninguém falava sobre a vida da criança fora do útero, o que que ia mudar, o que que ia mudar na minha vida, o que que eu tinha que esperar. Então, no pré-natal, a gente falava muito sobre a escolha do parto, sobre a minha saúde, sobre o ganho de peso. Depois o pediatra queria acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do Davi, mas ninguém falava de amamentação. E era angustiante, porque parece que é algo instintivo, que a gente nasce sabendo fazer, que o bebê vai nascer e já vai mamar. É 2 peitos, um bebê, uma matemática simples, vai estar sempre um sobrando. E não era assim. Então, aos poucos, eu fui percebendo que para eu ter sucesso na minha experiência de amamentação, eu ia precisar estudar. E eu ia precisar fazer isso sozinha naquele momento, porque naquele momento eu não tinha o apoio que eu precisava. E aos poucos, eu fui dividindo aquilo que eu aprendi. E eu vi o quanto aquilo ia impactando na vida das mulheres que eram próximas a mim. E quando eu me vi, eu estava fazendo um curso para ser consultora de amamentação, e estava trabalhando com isso, e estava vendo o quanto é gratificante e é grandioso. Como a Cibele falou, eu tive um atendimento de emergência hoje, que não estava nos meus planos do dia. Hoje o meu dia fugiu completamente do meu planejamento. Mas uma mãe que estava também com todas as angústias de tudo que a gente recebe de pergunta sobre colo, o tempo que o bebê passa no peito, se o bebê, como é que eu faço para o meu bebê aprender a dormir sozinho, a dormir no berço? São questões que afligem a gente e que muitas vezes a gente não sabe aonde buscar ajuda. Então eu acho que assim, a sacada da Cibele de fazer essa live hoje foi um presente para mim, para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e para cada mamãe que vai estar com a gente aqui hoje. Ai, que legal. E esse tema de colo me leva assim na minha primeira gravidez. E como a gente trabalha fora, Maria, todo mundo falava assim, ai, colo vicia, colo vicia. Nossa, se ficar no colo, depois não vai querer mais. Eu ia mandar ele para escolinha e tudo mais. E olha quantas vezes, ai, quando eu lembro hoje, meu coração chega a doer. Porque quantas vezes eu deixei o Vitor chorando muito tempo, porque ele queria o colo. Eu ficava até espiando ele ali no berço, mas deixava, ele ficava até de pezinho, porque ele estava acolhido no colo e depois no berço ele não queria, parecia que tinha espinhos ali. Então eu queria te perguntar, Maria, né? E realmente a criança vicia, o colo deixa o bebê mimado? Então, eu recebi essa pergunta também de uma outra forma, né? Me perguntaram assim lá no meu Insta. O bebê, ele fica, ganha mau costume por conta do colo? E aí eu respondi com outra pergunta, né? Mas o que seria mau costume, né? Mimado, mal acostumado, são termos que a gente utiliza de forma errada em relação ao colo, principalmente se a gente for avaliar o contexto daquele momento. A gente não pode generalizar a necessidade de colo de um bebê que acabou de nascer para uma criança de 4 anos. As necessidades são diferentes. Então, assim, para a gente responder essa pergunta, vamos falar primeiro sobre como é que o bebê está lá dentro do útero, né? Então, o bebezinho, ele passa de 37 a 40, 42 semanas. Ó, vamos fazer de conta que isso aqui é a barriga da mãe. Aqui é o bebezinho. O bebezinho passa 40 semanas ali dentro, apertadinho, com toda essa parte da frente do bebê encostado nos órgãos da mãe. Então, o corpinho dele é todo envolvido.
pelo útero, a bolsa, que é a primeira morada do bebê, tá ali, ó, todo envolvido. E aí, esse bebê, tudo que ele entende de mundo é isso aqui, o corpo dele contido. Todo e qualquer movimento que ele faz, ele de forma, né, cefálica, então o bumbum dele tá aqui, em cima, sentindo o quê? As batidas do coração da mãe. Ouvindo o chiar do cordão umbilical. E a mãe em constante movimento da vida agitada que a gente leva mesmo durante a gestação. Aí o bebê nasce. Quando o bebê passa pelo trabalho de parto, ele participa dessa mudança de ambiente. Quando o bebê passa pela cesariana, ainda mais se for uma cesariana fora do trabalho de parto, esse bebê não está preparado para essa mudança. Então eu tiro ele daqui e aí eu espero que ele se acostume a ficar assim, ó, deitadinho, de barriga para cima, num ambiente espaçoso, que ele não tem contenção, então ele não tem limitação no próprio corpinho, geralmente num ambiente silencioso. Isso para o bebê é assustador, porque é completamente diferente do que ele entende de vida. Então, eu costumo falar para as mães é importante a gente saber de onde o bebê está vindo. E que ele, dentro da barriga, ele tem vida, ele tem rotina, ele tem o ritmo dele, ele tem a posição que ele gosta de ficar, ele tem o dedinho que ele gosta de chupar. Então, o bebê, ele não passa a existir depois que ele nasce, ele já existia antes. E a gente tem dificuldade de olhar para esse existir do bebê dentro do útero, que é o que faz com que o bebê necessite e demande de colo. Então, isso é um ponto. Outro ponto, aqui em casa eu tenho a mesma sensação que você, Sibeli. O primeiro filho é um laboratório para a gente, porque a gente não quer errar, a gente confia cegamente em tudo aquilo que trazem de fora para dentro para nós. Então, a voz do pediatra é importante, da nossa mãe é importante, da sogra é importante, daquela amiga que já tem filho é importante, e aí a gente não se conecta com a gente. Então, eu também tive uma primeira maternidade com orientações de amamentação de 3 em 3 horas e de bebê chorando no carrinho, porque ele tem que aprender a ficar no carrinho. E aí, qual foi a reflexão que eu fui fazendo ao longo do tempo? Como eu me sinto quando eu trago um choro que não é acolhido? Como eu me sinto quando eu trago uma necessidade de acolhimento, de colo, que daí não é o colo físico, pegar e sentar no colo de alguém, mas aquele acolhimento, e eu não sou atendida. E eu sou adulta, eu sei verbalizar, eu sei falar, né? Para mim é angustiante. Então imagina para um bebê que não sabe falar, que não tem comunicação verbal ainda, clara, a comunicação verbal, e ele tem essa necessidade. Então, não é que o bebê fica mimado de ficar no colo. É que o colo traz para ele aquela lembrança da vida uterina, que era o que ele conhecia como algo normal e bom. Então, o que a gente faz quando a gente pega um bebê? A gente pega um bebê, a primeira coisa que a gente faz, põe ele barriga com a gente. Primeira lembrança. A gente começa a balançar. É instintivo. Ninguém consegue pegar um bebê e beijar um pouquinho. Opa! Outra memória uterina. Eu estava em movimento. Aí vem o ápice, que a gente instintivamente faz e não sabe por que faz e nem sabe por que dá certo. A gente começa a bater no bumbum do bebê, ritmar. Olha, a batida do coração da minha mãe. Estou no melhor lugar do mundo. Então, ele leva um tempo para conseguir sobreviver sozinho e fazer coisas sozinho. Mas a gente espera que o mamífero humano nasça sabendo se virar sozinho e seja independente desde o momento em que o cordão umbilical é cortado. Então, corta o cordão umbilical, ignora-se tudo que aquele bebê viveu no útero e espera que ele viva bem fora do útero, no berço, no carrinho, longe da mãe, longe do cheiro, em silêncio, em posições que para ele não são confortáveis, mete a ele uma vida que ele tinha e uma experiência que ele teve até aquele momento. Nossa, Maria! Que linda explicação, Maria!
nunca, não sei vocês, mamães, mas eu nunca havia visto, ouvido uma apresentação tão brilhante sobre essa questão, né? De estar tão protegidinho, tão acolhidinho lá dentro e vem para o mundo externo e realmente as mudanças são drásticas, né? E, nossa, muito, muito, muito bacana. E a gente ouve também, né, Maria? Fala assim, ai, excesso de colo, principalmente dos familiares, né? Assim, é a mãe que fala, às vezes é o marido que fala, começa dentro da própria casa, né? Então, ou o excesso de colo, ou a falta dele. Porque, como eu disse, né, sobre o Vitor, eu ficava com ele durante o dia, tudo bem. Mas, principalmente à noite, né? Que acontecia esses episódios de choro e que eu não pegava. Por quê? Ah, vai querer dormir comigo, vem todas as nossas crenças também, né, Maria? E você acha que os bebês, que eles são atendidos nas suas necessidades, eles crescem mais tranquilos? Muito mais. Então, vamos pensar assim, ó. Se todas as vezes que o meu bebê me procura e eu estou disponível para ele, e eu atendo meu bebê, e eu dou colo para ele, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele assim, filho, o que você precisar, eu estou aqui. E aí, repare, e assim, eu tenho experiências muito claras aqui em casa, do quanto a caçula, por exemplo, que foi uma criação muito mais consciente, eu já estava, já tinha um blog sobre maternidade, então eu já me dedicava a estudar mais sobre isso. E ela foi atendida em todas as suas necessidades. Eu percebo o quanto ela é extremamente independente e o quanto ela foi e fez as coisas e deu os passos. Diferente da mais velha, por exemplo, que na mesma idade era extremamente dependente de mim, porque quando ela precisou de mim, ela não foi atendida. Então, o que que acontece? Ao contrário do que a gente ouve, né? Ah, essa criança vai ficar mimada, essa criança não vai fazer nada sozinha. Como eu ouvi uma vez, recentemente, que eu não podia assumir, resolver os problemas da minha filha de 11 anos, porque ela ia crescer uma adulta que não saberia resolver seus problemas. Sim. E aí você olha e diz assim, não, peraí, mas esse problema não é um problema que ela tenha condições de resolver sozinha. Então, é diferente eu atender o meu bebê numa necessidade que ele tenha. Por exemplo, um bebê, nos primeiros 3 meses de vida, que está passando pelo período que nós chamamos de esterogestação, que é a gestação Certo. fora do útero. Nesse período, ele não tem condições de se acalmar sozinho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar ele a se acalmar. Eu vou atender uma necessidade dele. É uma necessidade fisiológica também. Então, eu vou atendê-lo ali naquele momento. Ah, a criança começou a sentar. Eu vou impedir o meu filho de sentar sem apoio, não vou estimular isso nele. Aí eu estou prejudicando o desenvolvimento do meu bebê. Porque Sim, é algo que claro. ele tem condições de fazer, que ele está pronto para fazer e que eu estou impedindo. Agora, atender uma necessidade do bebê que ele não tem condição de se resolver sozinho, quando eu faço isso, eu estou mostrando para o meu bebê que ele tem apoio total para dar os passos que ele precisa e se encorajar a fazer coisas. Então, assim, a gente ouve mães que optaram por cama compartilhada, são super julgadas, porque, nossa, esse bebê vai dormir com você até quando? Ele vai dormir com a Aham. mãe, no período que ele precisa, e se ele for atendido naquele momento, porque faz sentido para aquela família, porque para aquela família é o melhor caminho, quando ele tiver idade, ele vai para o quarto dele, ele vai entender isso. Agora, Sim. quando eu negligencio as necessidades do meu bebê, quando eu deixo de dar colo porque alguém me disse que eu não posso dar colo, ou porque eu quero que aquele bebê aprenda a parar de chorar sozinho, porque, enfim, ele precisa aprender a parar de chorar sozinho, ele vai chorar até quando? E aí a gente começa a ver o quê? Nossa, é verdade, ó, deixei uma semana chorando no carrinho, agora ele não chora mais. Não é que ele Sim. aprendeu a se acalmar sozinho.
Ele percebeu que é inútil chorar porque ninguém vai atender ele. Então ele não chora mais. Então, o que a gente vê e percebe, os estudos mostram para nós é o quê? Toda criança que ela é acolhida nas suas necessidades, ela se desenvolve mais segura, mais tranquila e se torna uma criança mais independente. Que maravilha, né? Eu tô vendo aqui que a Tairine, ela colocou assim que tive meu bebê, eu também trouxe essas teorias de fora, mas me sentia muito mal. Te entendo e te compreendo, Tairine. Já logo nas primeiras semanas, eu comecei a pesquisar sobre e conheci a criação com apego, disciplina positiva e super acolho meu bebê com muito colo, muito PT. Até hoje, 1 ano e 3 meses. Então, que fantástico, né, isso? Porque com a Laura, hoje o Vitor tem 7 anos. A Laura vai fazer 5. Então, eu não amamentei nenhum dos dois, né? Eu não consegui amamentar nenhum dos dois, dei a mamadeira. E o que acontece? Já com a Laura, Tairine, eu passei a estudar. Já desde que eu tive o Vitor, eu passei a estudar sobre a maternidade, né, Maria? Por isso até que hoje eu sou psicóloga de mães, eu trabalho com mães na primeira infância, também estudei a disciplina positiva, parentalidade consciente, criação com apego, justamente para entender várias coisas que a maternidade, né, que a gente se torna mãe, mas não vem nada não tem uma cartilha, não tem nada que a gente siga para saber o que é certo ou o que não é. E hoje eu sou uma mãe muito, muito, muito melhor. Quando a Laura chegou, eu já era uma mãe melhor, né? Aí ela colocou aqui que foi ótima a sua explicação, a Gisele, viu? Então, Maria, o que a gente faz? Por exemplo, né? Quando então o bebê ele não consegue dormir em outro lugar. A gente coloca na cama, acorda na hora. Coloca no berço, não dorme. Coloca no carrinho, chora. Então, o que a gente faz? Então, assim, primeiro que a gente precisa entender uma característica do sono do bebê nos primeiros 4 meses de vida ali. O bebê ele não sabe dormir sozinho. Ele não sabe. Ele não consegue ainda fazer o movimento de dormir sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele não produz os hormônios necessários para pegar no sono sozinho e ele precisa de ajuda. Geralmente, por que quando a gente tira o bebê do colo, coloca o bebê no berço, o bebê estala o olho? Eu me lembro assim de loops infinitos. Punha o bebê para mamar, o bebê soltava do peito, punha para arrotar, o bebê arrotava, às vezes não arrotava, pegava o bebê, botava no berço, abria um olho desse tamanho. Aí pegava de novo, voltava pro peito, e naquilo a gente ficava a madrugada inteira em loops infinitos. Até que eu comecei a perceber que uma das coisas que ele sentia era a mudança de temperatura. Então eu saio daqui do calor da minha mãe e sou colocado numa superfície que está mais fria, está geladinha. Isso já causa um impacto. A mudança brusca de tirar o bebê do colo e já colocar o bebê no lugar que ele vai fazer o soninho dele. Outra mudança brusca. Também faz o bebê despertar. E aí, a maior de todas. Tirei o bebê aqui, aconchegadinho no colo, todo contido. Coloco ele numa superfície reta, de barriga para cima. Sem nada tocando ele aqui. Aí é o ápice para ele. Opa, peraí, tem alguma coisa de errado onde eu tô. Então, a noite para o bebê, principalmente, é um período muito estressante e assustador às vezes. Porque é um silêncio profundo e o bebê tem essa dificuldade de se encaixar naquele ambiente que é preparado para ele dormir. Então, um dos caminhos que ajuda o bebê a dormir é fazer uma redução dentro do berço. Hoje já tem aqueles bercinhos que são menorzinhos, que a gente acopla do lado da cama, tem o carrinho de bebê também, que é menorzinho. Mas fazer essa redução do espaço onde o bebê vai dormir.
seja comprando pronto um ninho, hoje em dia tem para vender, tem várias empresas que fazem acessórios, né, de maternidade, de enxoval que faz o ninho, um ninho que reduza, é um caminho. Ah, não quero comprar, não tenho condições de comprar. Como é que eu posso fazer? Depois eu até posso fazer um videozinho, Sibeli, você disponibiliza no seu Instagram, ensinando as mães a fazerem o ninho e reduzir o espaço do berço. Quando eu Maravilha, reduzo, faço esse ninho mesmo, é igual um ninhozinho mesmo, com toalha, forro, e vou colocar o bebê ali, ele não vai ficar esparramado, ele vai ficar aconchegadinho. Então, o corpo dele é todo tocado por alguma superfície. E isso ajuda, é um ponto. Outro ponto é como eu vou fazer essa mudança de tirar o bebê do meu colo para colocar o bebê no berço. Então, eu tô com o bebê aqui. Ele tá aqui, às vezes de pezinho, às vezes de ladinho. Eu vou fazendo uma mudança gradual com esse bebê. Então, o primeiro passo, eu tiro ele daqui e passo ele para minha mão e seguro ele aqui. E vou ninando ele aqui, já um pouquinho afastado do meu corpo. E eu vou aumentando esse afastamento gradativamente até eu colocar o bebê no ninho. Quando eu coloco o bebê no ninho, ele dá uma mexidinha ainda. Aí o que eu faço? Ponho a minha mão em cima do peitinho dele. O peso da minha mão, e automaticamente ele acaba sentindo as batidas do meu coração por esse contato, o bebê vai relaxando, vai ficando tranquilo e ele consegue relaxar para dormir naquele ambiente. Então, reduzir o espaço ajuda muito. Eu vi que teve uma mãe aqui que colocou que fazia o charutinho também e o bebê ficava tranquilo. Essa contenção ela é importante para o bebê, porque ele não sabe ainda onde começa e onde termina o seu corpinho. Ele precisa dessa informação. E quem dá essa informação somos nós, através do nosso colo. E uma coisa muito importante em relação ao sono: bebês que não fazem sonecas ao longo do dia, ele vai ter mais dificuldade para dormir à noite. Então, diferente da gente, né? Mãe dorme de pé na fila do banco. Se deixar, ela dorme de pé, de tão exausta que ela tá. Porque o cansaço bate a gente cansado. O bebê não. Quanto mais cansado ele tá, mais estressado ele fica, mais agitado ele fica e mais dificuldade ele tem para relaxar e dormir. Então, respeitar essa soneca. Ainda que durante o dia, para o bebê conseguir fazer uma soneca de qualidade, ele precisa estar no colo da mãe, deixa esse bebê fazer uma soneca de qualidade ainda que no seu colo, para que o sono da noite dele não seja prejudicado. Boa. Maria, por que você não apareceu nas nossas vidas antes de termos filhos? A minha mãe diz assim para mim: eu tinha que ter conhecido alguém como você antes de ter tido você, porque você foi o meu maior laboratório. Maria, mas que interessante, né, gente? É muito, muito, muito interessante todas essas informações, porque a gente é muito leiga, né? É por isso que você, sendo especialista no assunto, você atende online, né, Maria? Ou não? Atendo. Algumas orientações eu atendo online. Então, gestantes eu atendo online. Depois, volta ao trabalho, eu atendo online. As mães que ficam com dúvidas da prática da introdução alimentar com a amamentação, como que a amamentação fica nesse cenário, eu atendo também. E atendo desmame também. Então, são as consultorias que eu consigo fazer atendimento online. E aí tem algumas orientações que são dadas também, às vezes dúvida, porque não é só questão de amamentação, é questão de maternidade também. Então, cuidados com o bebê, alguma orientação referente a essa questão de melhorar a qualidade do soninho do bebê. Eu não sou consultora do sono, não ensino mães a fazer uma rotina de sono, mas eu compartilho de alguns dos meus estudos pessoais para melhorar essa questão ao longo do dia do bebê, que são questões voltadas para a esterogestação. Então, como praticar a esterogestação e o reflexo disso no soninho do bebê, na rotina diária da casa. E eu tenho um grupo no WhatsApp, é um grupo pago, só para esclarecimento de dúvidas pontuais em relação a essas questões que surgem com a maternidade.
Então fica o convite. Esse grupo está aberto gratuitamente até o dia 15 de agosto. Depois, se alguma mãe se interessar, eu deixo o link com você, Sibeli, para você disponibilizar. Até o dia 15 de agosto está aberto gratuitamente. E a gente vai trazendo várias reflexões sobre a maternidade, que são importantes de serem faladas. Então, Sim. fica o convite para as mães. Que bacana. Né, eu sempre gosto de dar exemplos. Como eu não amamentei, eu fiquei muito desesperada, justamente em razão de tudo que nos falam, né? Porque, ai, o bebê que mama no peito é assim, o bebê que não mama no peito é assim. O bebê, né? E aí a gente se enche de muita coisa. E aí, eu me lembro que lá no hospital eu estava tão tranquila, e quando eu voltei para casa, e a minha irmã é fono, minha irmã foi um anjo de luz na minha vida naquele momento, em que ela me ajudou com a questão da mamadeira, porque nós fizemos tudo e os médicos falavam, ele é preguiçoso. E aquilo me cortava, porque ele acabou de nascer, meu Deus. Como que um serzinho recém-nascido já recebe, né, essa questão de ser preguiçoso? Não. Então, a gente chega em casa, tem muita coisa, então tem a criança, tem a casa, tem o esposo, tem o trabalho. E a gente sabe que ficar 100% do tempo com os filhos no colo não dá, né, Maria? Porque às vezes a gente quer aproveitar o tempinho que eles estão dormindo para a gente dormir, mas aí a gente não dorme e vai fazer o que precisa. Então fica aquele ciclo vicioso. E é comum que algumas mamães, porque eu me lembro que eu ficava assim, acabada quando eu precisava ficar o tempo inteiro com eles no colo. É comum as pessoas ficarem, as mamães, né? Se sentir incomodada por ter que ficar 100% do tempo com esses bebês no colo. Sim, é muito comum, não tem nada de errado nisso. E aí a gente vai voltar o olhar agora um pouco para a mãe, né? Nós começamos aqui a live falando sobre entender como é que esse bebê nasce, quem que é esse bebê, da onde ele vem. Só que assim, a gente, nessa nova família que se constitui, a gente esquece de olhar para a vida que o bebê teve no útero, mas a gente também esquece de olhar para a mãe que carrega aquele bebê no colo. Então, o que a gente faz? Qual é o normal? Enquanto a mulher está grávida, ela é a rainha. Por onde ela passa, ela é percebida, as pessoas querem tocar, querem falar, as pessoas oferecem o lugar para sentar, o primeiro prato é dela, não é assim? Sim, todo privilégio, né? Sim. O bebê nasceu, a mãe desaparece. Então as pessoas querem visitar o bebê, as pessoas querem notícias do bebê, as pessoas querem fotos do bebê. É tudo para o bebê. Mas e a mãe que está ali atrás? A mãe que está ali atrás faz sala para visita, conta como foi o parto, fala da amamentação, faz café para visita, se preocupa com a arrumação da casa. E às vezes ela acorda e vai dormir sem ter tirado o pijama. Sim. Então é comum que essa mãe, em algum momento, se sinta incomodada. E ela vai se sentir incomodada por duas questões. Primeiro, porque ela está exausta. Ela está cansada, negligenciada. E isso pode afetar, inclusive, a amamentação. Então, eu já acompanhei casos de quase haver um desmame precoce porque a mãe está cansada. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o padrão e metro da boa mãe. Então, a boa mãe, ela amamenta, ela faz cama compartilhada, ela eslinga, ela tem uma casa impecável, ela só cozinha orgânicos e ela não reclama. Se ela reclamar, ela não é uma boa mãe. E olha que injusto que é. Porque eu posso ter uma disponibilidade. Eu me lembro que, assim, até estava conversando isso com a minha irmã recentemente. O meu incômodo com a bagunça da casa, com louça na pia, com falta de sentir cheiro de limpeza na minha casa, começou agora que a minha filha caçula fez 5 anos. Antes disso,
Eu não me importava com isso. E, ó, tem amiga minha íntima aqui assistindo a live, né, Paula? A Paula sabe disso, porque já partilhei isso muitas vezes com ela. Antes, a minha preocupação era com os bebês. Então, eu passava horas com a Raquel no colo, horas com o Davi no colo, horas com a Alice no colo. A Alice até que pegou essa questão do colo já um pouquinho maior. Porque no início eu tinha esse padrão que me passaram de que ela tinha que ficar no carrinho, que eu não podia dar esse costume para ela. Então, o que que acontecia? Eu passava, a minha casa estava de pernas para o ar, mas a criança estava bem. Então, chegava, eu tinha, os meus objetivos de vida era todo mundo de banho tomado, todo mundo de barriga cheia e roupa limpa para vestir. Se eu conseguisse chegar ao dia com essas 3 coisas feitas, o resto eu pouco me importava. Sim. Porque eram coisas que eram importantes para mim naquele momento. Mas nem todas as mães são assim. Então, a maioria das mães que eu atendo e que eu conheço tem uma preocupação muito grande. Só que é uma preocupação que não é delas. É uma preocupação que alguém trouxe para elas. Porque a gente ouve tanta coisa de fora, tem tanta teoria, tem tanto médico, tem tanto familiar, tem tanta coisa, que a gente se esquece de conectar com a gente. Dentro da gente, às vezes, o que a gente está sentindo? Que a gente quer ficar com o bebê no colo. A gente quer pegar ele, quer ficar com ele ali. É isso que a gente quer fazer. Mas ao redor tem tanta gente falando tanta coisa para nós que a gente acaba comprando tudo isso e deixando de viver instintivamente. Então, assim, pode acontecer dessa mãe se sentir incomodada? Com certeza. Ela tá errada? Nem um pouco. É normal, ela tá certa. E se ela não está disponível para esse colo, ela vai buscar outros recursos para atender esse bebê, para estar presente, para estar próxima desse bebê, sem que ela tire dela. Eu faço uma comparação, eu falo assim, eu como consultora de amamentação escolhi o pior jeito de comparar isso, mas é um jeito bem bacana de ilustrar. Se o bebê está com fome e ele toma mamadeira, eu vou pegar uma mamadeira vazia e vou botar na boquinha dele? Não vou, né? Ele está com fome, precisa receber alguma coisa. Não vou dar uma mamadeira vazia. Então, por que é que eu me entrego vazia para o meu bebê? Como é que eu estou lá vazia? Vazia porque eu não tomei um banho, vazia porque eu não comi, vazia porque eu não dormi nem 2 horas, vazia porque eu não fiz xixi, vazia, vazia porque eu tô com o mesmo pijama que eu coloquei ontem. Como que eu vou me entregar para esse bebê? Não tem como. E aí é onde o bebê vem pro colo e ele fica incomodado no colo, ele chora. E aí não tem o que fazer. Aí chora, o leite dela é fraco. Porque ele tá chorando, ele mama toda hora, tá chorando. Mas a gente não percebe que o que o bebê tá fazendo? Me chamando para o momento presente. Então, mãe, vem cá, olhe para cá. Vamos ficar aqui. Vem cá, esquece a casa. Esquece a roupa para lavar, esquece as coisas, vem cá. Então, isso é importante a gente falar. Então, a mãe precisa se perceber, não, nossa, eu estou intolerante a esse colo porque eu tô vazia, eu tô com fome, eu tô cansada. É aí que entra a rede de apoio. Então, eu vou pedir ajuda para alguém segurar essa criança, vou tomar um banho, vou pedir ajuda para alguém segurar essa criança, vou comer, vou fazer coisas que vão me abastecer. Ou até vou ficar com esse bebê no colo, até vou ficar com esse bebê plugado, mas eu vou assistir uma série. Eu vou falar com as amigas no celular. Eu vou fazer alguma coisa que me traga para dentro desse momento de me reabastecer. E vou usar as ferramentas que tem. Vou botar o bebê na cama, vou conversar com o bebê, vou tocar o bebê, mas ele não está no meu colo. Sim. Vou investir num torneio de vontade para que eu possa descansar também. Então, existem maneiras da gente conseguir fazer com que esse bebê seja atendido, tenha conforto, sem que essa mãe seja negligenciada. Sim, e isso você falando, eu me lembro que uma das vezes eu estava tão cansada, mas tão cansada, e eu estava com o meu filho no colo, e eu acabei derrubando meu filho na cama. Ainda bem que eu estava assim, encostada, né?
Meu Deus do céu, eu me culpei, me julguei, achei, meu Deus, que eu estava assim, onde já se viu, né? E é só isso que vem, né? E é isso mesmo, esse autocuidado, às vezes a gente fala assim, olha, a atenção tem que ser só do bebê, mas nunca esquecer que o autocuidado é justamente você cuidar bem de si para cuidar bem do outro. E a gente não pode ser egoísta, não é ser egoísta, quando você pensa em você. Isso é extremamente importante, né? Então, você tomar um banho gostoso, você comer aquilo que você tem vontade, você deixar o bebê ali com a sua funcionária, com a sua mãe, com a sua amiga, para que você possa fazer aquilo que você quer. Isso é fundamental também, né? Que às vezes a gente esquece muito da mamãe quando chega a criança. E principalmente para mães que têm outros filhos, né? Tem o bebezinho, mas tem um outro filho ali querendo a sua atenção. Né? É isso mesmo. Então precisa ter esse equilíbrio. Não é Sim. o bebê lá em cima e a mãe lá embaixo. Ou a mãe lá em cima e o bebê lá embaixo. É um Sim. equilíbrio das coisas juntas. Nunca esquecer que o bebê só existe porque tem uma mãe. Sim, exatamente, exatamente. A Tairine colocou aqui que são muitas as comparações e isso nos deixa inseguras, com toda certeza. Paola, Maria, Aline, sejam bem-vindas. Espera aí. Vai, opa, não tô conseguindo. Vai subindo aí, Maria, que eu não tô conseguindo. Aqui. Poleca. Eu sofri muito com essa pressão de dar conta de tudo. A Sami, lindeza. Seja bem-vinda, essa mãezinha que compartilhou essa questão do colo. Ó, ela está assistindo a live com o bebê no colo. Faz total sentido. Não tem lugar melhor no mundo que a mamãe. Né? Faz total sentido. Hoje recebi visita, por isso atrasei aqui. Mas a casa está revirada, não teve lanche para visita. Mas meu bebê tá no meu colinho, dormindo bem gostoso. E tá tudo bem, Sami. Tá tudo bem, é isso mesmo. Maria, o nosso tempo já tá, né? A Fran falando oi, tem bastante gente aqui. E, meu Deus, eu escolhi a profissional certa para nossa live de hoje. Gente, usem e abusem da Maria, depois a gente vai... no Stories também, eu vou deixar o contato dela, vou deixar a página, né, Maria? E assim, para a gente meio que encerrar, eu gostaria de perguntar para você deixar, né? Vai ser melhor, para você deixar dicas, então, para as mamães cujos bebês, a gente sabe que os bebês de 10, 12 anos também querem colo, mas para os bebês menores que só querem colo, qual seria a sua dica? Então vamos lá. Primeira dica: dedique um momento do seu dia para o seu filho. Dedique um tempo para interagir com ele. Isso não vale. Essa dica é principalmente para as mães de bebês maiores, né? E para mães que trabalham fora. Quando a mãe volta da licença maternidade, ela sente que à noite o bebê está mais apegado a ela. E aí o bebê demanda muito mais dela. É porque ele está sentindo sua falta. Então, dedique um tempo para ficar junto com ele, para dar uma atenção especial. Se você tem um filho maior, tem um bebê e tem um irmão maior, dedique um tempo para esse irmão maior também. Não se esqueça que ele é só uma criança crescida, mas é uma criança que também precisa desse colo. Então, isso é uma dica importante. Dedicar um tempo para estar com o bebê, para estar presente, inteiramente presente para esse bebê. Outra dica: quando o bebê começa a crescer um pouquinho mais, passa do fim da esterogestação, começa ali com 4 meses, ter os seus primeiros picos de crescimento, saltos de desenvolvimento mais importantes que começam a partir
dos 4 meses a serem percebidos de forma, assim, tem uma mudança maior na rotina do bebê, é importante que o bebê veja que você está ali com ele. Então, brincar com o bebê na cama, no carrinho, tocar o bebê, massagear o bebê longe do colo, ajuda o bebê a perceber que a mãe está ali também. E que isso vai dar esse conforto para ele de saber que ele não está sozinho, que ele tem alguém ali por ele também e que está tendo essa troca. O bebê precisa muito dessa troca. O sling também é uma ferramenta muito joia. Então, são os carregadores de tecido que são ergonômicos, que favorecem a posição fisiológica do bebê, então não prejudicam o desenvolvimento, respeitam a fisiologia do corpinho do bebê. Depois também eu posso deixar para você, Sibeli, uma dica para as mães de bebês recém-nascidos de como fazer um sling com camiseta, para se adaptar ao sling e depois, se ela curtir, o bebê curtir, fazer o investimento de comprar um sling de tecido que vai ajudar a mãe nessa questão. Por quê? Bebê no colo, braço livre. Então, o bebê está aqui no colo, mas a mãe está com o braço livre para fazer uma comida, para comer, para segurar na mão do outro filho, para e o bebê está ali. Né? Para aqueles dias mais difíceis, que o bebê pode ter cólica, ou que o bebê está num salto de desenvolvimento e precisa de mais colo, o sling ajuda demais. Deixa eu ver, eu anotei aqui as dicas para não perder nenhuma, né? E antes de nada, certifique-se que seu bebê não está com nenhum problema, não está com nenhuma dor, não está incomodado com fralda, não está incomodado com roupa. A gente às vezes peca no excesso de roupa para proteger o bebê, e o bebê às vezes está incomodado porque ele está com calor. Então, observa isso. Tá tudo bem? Não tem nada incomodando? Se você está disponível, dê colo. Se você não está disponível, brinque com o seu bebê no ambiente em que ele estiver, interaja com ele. Isso vai ajudar. E aí, 2 coisinhas só que eu queria falar antes de encerrar bem rapidinho, que são 2 perguntas que a gente recebeu. Primeiro, quando a criança não quer caminhar, né? Sai com a criança na rua, a criança já pede colo. O que a gente faz? Observe. Qual é a idade do seu bebê? O trajeto que você está fazendo é favorável para esse bebê? Porque às vezes eu quero que um bebê de 2 anos caminhe 3, 4 quadras. Ele vai se cansar e ele vai colo. O horário que eu estou fazendo é um horário que o meu bebê está esperto, ele está sonolento, ele está cansado, ou é perto da soneca dele. E tudo isso influencia. E aí, a última questão em relação a isso, dê ludicidade a esse momento. Vamos passear, vamos correr com a mamãe, vem me pegar, eu te pego, dá a mão, para, olha a plantinha, não sei o quê. Você vai levar 3 dias para chegar no destino? Vai. Mas esse bebê vai ter prazer em caminhar. Eu estou apresentando para ele de forma prazerosa. E para as mães de crianças maiores, a necessidade de colo, ela é importante para ele, não no mesmo sentido que para um bebê, mas é só nesse sentido de ser acolhido emocionalmente. Então, se a criança é muito grande, a gente já não consegue mais pegar no colo da maneira como pegava, a gente precisa criar caminhos para dizer para essa criança que a gente está disponível para ela, afetivamente. E um desses caminhos é abrace seu filho, toque seu filho, beije seu filho. Isso é muito, muito bacana. As perguntas que surgirem depois, que a gente não vai conseguir responder por causa do tempo, vocês podem mandar para a gente pelo direct, que a gente vai respondendo nos stories, tá bom? Ótimo, ótimo. Ai, que delícia, eu não quero encerrar, gente. Sami, depois você manda a sua pergunta novamente, e aí a gente vai estar respondendo após a live, tá? Então, assim, para a gente finalizar, a maternidade é uma escola. E eu, né, era só psicóloga. Hoje, eu escolhi trabalhar com mães, porque a partir do momento que eu estudei para ser mãe, eu passei a ser uma mãe melhor, uma profissional melhor. E hoje, os nossos filhos
dependem do nosso exemplo, do nosso modelo, e acolher os nossos pequenos é fundamental para que a gente consiga ter uma família emocionalmente mais saudável, mais feliz, né? Hoje a gente falou do colo, quantos erros eu cometi, Maria cometeu, tanto que hoje, né, é uma consultora de amamentação de sucesso na cidade dela, no trabalho online que ela faz. Depois, quem tiver interesse, vou passar a página, tiver alguma dúvida sobre os trabalhos que ela faz, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer a presença de todas que participaram conosco hoje, da Maria, que é uma fofa, uma profissional hiper, mega, ultra blaster e fodástica. Então, Maria, gratidão pelo nosso encontro aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho e esse espaço para poder falar um pouquinho sobre essas questões. À medida que a gente vai se melhorando para ser mãe dos nossos filhos, a gente vai se sentindo também na obrigação de partilhar isso com outras mulheres. A gente já percorreu alguns caminhos, né, Sibeli? Por isso hoje a gente pode dividir alguns atalhos para que a gente não sofra, não tenha impactos tão grandiosos nessa experiência. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês que estavam aqui, que deram um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a gente falar. E eu me coloco à disposição para ajudá-las e também para voltar aqui, Sibeli, quando você quiser falar de outros assuntos, tá bom? Que maravilha! Eu encerro então falando, né, o lema da minha página, o lema de todos os meus projetos é que possamos educar cada vez mais com o coração. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Até mais.